já passou 10 anos, então é fácil de olhar e sacar, né? Mas na época, eu não passava pela minha cabeça assim, pô, o cara tem 50 anos de carreira e decidiu mudar tudo. E decidiu que ia ser comigo. E decidiu que eu ia ter que corresponder a essa grande nova experiência. Só que eu tinha 21 anos. E assim, e quando você tem 21, você quer acertar, né? Você quer conhecer as certezas do mundo. Você está muito distante de uma pessoa que tem 50 anos de carreira e que está pronto e seguro para experimentar e se jogar no abismo. Tudo, não precisa mais nada. A diversão dele é se jogar no abismo, sempre, né? O Antunes é um ser completamente contraditório, inquieto, né? E provocador o tempo todo, assim, né? Então, e quer descobrir, quer fuçar, e ele vai aonde justamente ninguém foi para tirar leite de pedra. Né? Ele quer mesmo que a gente pegue as picaretas e vá lá quebrar com ele a parede para ver se tem água, se tem diamante, se tem alguma coisa ali, né? O método é esse, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, ele surgiu com o Prêt-à-Porter com um manifesto chamado Ser e Não Ser, né? E você compreender o que era ser e não ser simultaneamente era uma piração, quer dizer, você estava num processo de desconstrução total, que você saía daqui se arrastando todos os dias, quer dizer, da onde é que ia surgir alguma coisa criativa em você nesse processo destruidor, assim, né? Então, a gente já parte da dialética o tempo todo, quer dizer, dessa contradição, o tempo todo é que vai surgir a cena, é que vai surgir o movimento, é que vai surgir a voz, é que, né, o choque dos ares, a pororoca dos ares é que vai trazer a ressonância, ou seja, tudo é dentro desse conflito, dessa contradição. Ele quer que as coisas se movimentem. Eu acho que quando ele vê que na gente existia muito essa coisa de acertava, não acertava, mas todos os temperos e as novidades eram um estímulo muito grande. Então a gente ficava num estado de querer entender, querer buscar, não é querer acertar, mas querer entender as coisas, querer agregar nossos valores àquelas coisas. Quando a gente viu os grandes atores que ele falava, ou mesmo a inventividade dele todo dia, isso por si só já é uma alegria, você pensar fazer teatro nesses termos. Cara, isso daqui era uma infância perdida, isso daqui era um paraíso na nossa adolescência. Foi uma experiência mesmo de você começar a pensar as coisas de um jeito que é de criador, sabe? Não é para dar certo no teatro, mas assim, para você abrir a cabeça para tantas outras coisas. Ao longo dos anos, hoje, se você for pensar, essa experiência do Prêt-à-Porter, ela ainda é, para mim, no meu ponto de vista, uma base, uma referência, quase que como para o músico ele tem o diapasão, né? Eu sinto que, para mim, o Prêt-à-Porter, ele tem esse caráter de diapasão. Não depende muito da linguagem que você vai fazer ou que você quer dentro da sua montagem, do seu grupo. Você pode utilizar isso em qualquer das linguagens, seja cinema, televisão, para escrever um texto, para escrever um poema, para fazer uma peça. Ele é um diapasão, né? É onde o ator ele está sozinho, ele é único, ele é só ele. Ele em relação a todos os outros elementos que compõem aí a linguagem do teatro, né? O que me impressiona muito no Antunes ele optou por um caminho de formar ator e de correr riscos que, a princípio, né, uma pessoa da carreira e do prestígio dele não precisaria se expor. O barato dele é formar o ator, é o ator que entra, entre aspas, sem os vícios, para ele poder botar no caminho que ele acredita que é o caminho. E é uma pessoa que está sempre se reinventando. Ele tem a sabedoria do mestre, mas ele tem o olhar da criança deslumbrada ainda, ele não perdeu isso. Eu fazia um teatro profissional, X, bem sucedido. De repente, bem sucedido, porque é importante dizer que é bem sucedido, não é que eu larguei o teatro profissional, X, para poder fazer, porque eu fui mal sucedido, então eu tinha que me virar, né? Não, eu optei, um teatro bem sucedido, tenho sucesso, tenho solicitação para fazer isso, não quero mais fazer isso. Eu quero fazer um outro tipo de teatro, que é fazer teatro experimental, que era um dos primeiros grupos também a fazer teatro experimental, que era o grupo de teatro Macunaíma. Mas por quê? Porque eu ia ver teatro, eu via que estava já uma coisa viciada, uma coisa já calculada, já estereotipada o teatro. E eu fazia o teatro comercial, né? E olhava, não é isso, é alguma coisa a mais, uma necessidade de alguma coisa a mais.
E aí foi por aí que fui fazer o Macunaíma, eu fiz o Macunaíma. Aí teve aquele negócio, essa repercussão todinha mundial, etc. e tal. Agora eu falei, e agora? É o ator. Eu quero ver os atores. Eu não posso ver as pessoas falando desse jeito que falam no teatro e agindo dessa maneira grosseira, né? De maneira grosseira fisicamente, com o corpo e fisicamente com a voz. Como é que eu posso alterar esse estado de coisas? Por que eu adoro Fernando Pessoa? Eu adoro Fernando Pessoa. Por que não se pode, né, fazer uma coisa dentro daquele universo, né, mágico, né? A maneira de falar de Fernando Pessoa. As pessoas dizem Fernando Pessoa e dizem poesia de maneira péssima, umas coisas bobas, com uma certa... Não é isso, não é isso. Poesia é uma outra coisa. Deve falar a espiritualidade do homem. Né? O homem não é só matéria, também ele é espírito. Não vamos falar de um espírito transcendente, mas imanente, vamos falar lá Spinoza, mas é um espírito. Tem alguma coisa a mais o homem. O homem não é simplesmente uma barata, que só pensa na sobrevivência. Ele tem alguma coisa a mais a declarar. Ele não está fugindo de tamanco, né? Não para te matar. Será que a gente só vive para preservar a vida, né? E para prover outras vidas? Não sei. Não é isso. Temos alguma coisa a mais. É essa coisa mágica que o homem tem consigo mesmo, né? Eu trouxe para que a senhora visse como elas estão bonitas. Olha como são... Que de alguma maneira eu acho que o naturalismo era sempre uma coisa que o Antunes meio que ele perseguia também um pouco isso, né? Porque anterior ao Prêt-à-Porter, ele já tinha aqueles exercícios lá embaixo no palco, lá no Anchieta, com os atores e aos sábados, aí vinha todo mundo e discutia e etc, etc. Mas me parece, por ser no palco, por ser no Anchieta, ainda tinha uma estrutura teatral alicerçando isso, né? E acho que aí depois de Drácula e Outros Vampiros, com aquela produção toda, né, foi um momento bastante caótico, assim, nesse momento que do Drácula entrou. Inclusive, a grande maioria que prestou o CPTzinho nesse momento veio direto, né, para o Drácula. A gente acabou nem fazendo, assim, ele separou um grupo que fez o CPTzinho e um grupo que já veio direto para cá, já fazer o Drácula e Outros Vampiros, que ele estava realmente desesperado, com falta de atores, enfim. Foi um projeto bastante tumultuado, assim, né? E ele ainda, né, ele tinha, né, o Antunes, ele se transformou muito, assim, nesses anos todos, e ele, impetuoso, enfim, e ficávamos 7 horas na caminhada, e andávamos às 7 horas, do meio-dia às 7, e nesse desespero de preparar esse elenco para o novo projeto também, né? Então foi um momento bastante intenso, assim. Ele sentiu mesmo que ele se distanciou, né, do ator como ser, em prol realmente de uma construção cênica muito pesada, muito forte. E que foi daí em diante que ele realmente resolveu abandonar as grandes produções, as grandes montagens, os grandes textos e se dedicar aí a esse projeto, segundo ele, franciscano, com aqueles atores do momento ali. A gente começou nessa piração de, né, chegávamos às 10, 11 da manhã no sábado e saímos às 7 da noite, com cenas toda semana, a semana toda com exercícios de corpo e o blues, principalmente nesse momento, né, que foi o exercício para o Prêt-à-Porter que o Antunes trouxe, além de todos os outros que já faz parte do método. Paralelo a isso, o Fragmentos Troianos, mas que eu acho que o Fragmentos Troianos foi um projeto muito especial porque, como ele estava muito efervescente com o Prêt-à-Porter, a gente teve a possibilidade, inclusive, de fazer uma coisa que não houve em qualquer outro projeto depois disso, que foi os laboratórios que nós fizemos, os acampamentos dos gregos, o acampamento dos troianos, enterramos nossos amigos gregos mortos, as meninas enterraram meses com as cabaninhas, como se estivéssemos na guerra, passando fome, passando frio, enfim, e perdendo os companheiros, e foi um processo muito intenso, né? E paralelo à voz, nesse momento, a história da ressonância, que foi uma grande dificuldade mesmo de compreensão, entendimento para todos nós. Eu lembro que de semana em semana ele destituiu o projeto. Não existe mais, vocês não conseguem fazer a voz, acabou.
E aí íamos lá para a praça de alimentação, chorávamos, a gente saía chorando todos os dias daqui. A gente saía chorando todos os dias daqui de dentro. Era um desespero, porque a gente não conseguia falar lata. A gente não conseguia falar lata. Então era muito desesperador, assim. Existiu aí uma, digamos, uma puxada de freio no sentido das produções que vinham sendo feitas, um fechar as portas, um diminuir a equipe, né? Muitas pessoas, enfim, saíram, reduziu-se muito o elenco e a gente ficou aí praticamente um ano em sala de ensaio, com a ideia do Prêt-à-Porter, mas ainda a ideia não estava totalmente fechada, tão elaborada quanto quando foi a estreia. E nesse um ano de preparo, com o trabalho fundamentalmente filosófico, de mudança do ponto de vista para se iniciar um processo artístico. Então eram palestras diárias desses atores com o Antunes diretamente, um trabalho muito forte de estética teatral, de retórica, filosofia, antropologia, sociologia, psicologia. Até mesmo as questões teatrais propriamente ditas, nesse momento específico, elas foram deixadas de lado. Se você for pensar na história mesmo do Antunes, eu acho que tem aí um rompimento, sim, muito grande, tem uma radicalidade, sim, tem um risco muito grande dele enquanto artista, de apostar nesses jovens atores, de tirar também tudo aquilo que ele já há anos tinha como seguro para ele, que eram algumas parcerias que ele tinha com cenografia, com luz, com som, uma estrutura muito grande teatral que ele tinha, e ele abandona isso, né? Abandona em prol de descobrir esse ator, de dar um outro caminho para esse ator, no sentido de autonomia, no sentido de um ator que tenha uma dimensão maior do que é um espetáculo, do que é a dramaturgia, do que é a relação com outro ator, do que é a relação com o diretor, que tem um ponto de vista político, social, psicológico, antropológico, do trabalho que ele está fazendo. Em 97, quando o Antunes resolveu reunir esse grupinho e falou, não, agora eu vou treinar essas pessoas no beabá. Eles vão aprender o que é não interpretar. A princípio foi absolutamente louco, porque a gente tinha que fazer uma cena por semana, essas cenas eram apresentadas todo sábado, e no começo ninguém tinha ideia do que ele estava dizendo. E a gente achava que sabia, porque ele falava, não, mas é naturalismo. Eu falava, mas eu estudei na escola de teatro, eu sei o que é naturalismo, é entrar em cena e ser natural, tomar meu cafezinho, conversar com meu parceiro de cena, e fingir que não está acontecendo nada. Tudo bem, relaxada, respirando, achava que eu tinha certeza do que ele estava falando. E a gente entrava em cena e era absolutamente tudo errado. Não havia nada que a gente fizesse que servia para aquele paradigma que ele estava querendo estabelecer. E demorou alguns meses para a gente começar a entender o que era essa coisa de interpretar sem interpretar, o que era você conseguir respirar em cena de uma outra maneira, né? O que é você conseguir fluir dentro de uma dramaturgia que foi você mesmo que criou, e ao mesmo tempo você estabelecer pontos nos quais a cena vai ter que passar, mas, ao mesmo tempo, esses pontos não seriam completamente rígidos, né? Existe uma improvisação completamente desenhada, né? Então, assim, conseguir se relacionar e deixar se estabelecer esse paradigma de naturalismo que ele estava querendo explicar para a gente naquele momento foi dificílimo. Porque a gente só tinha o referencial de interpretação que ele chamava na época de cebolão dramático. E era super demonstrativo e tudo muito sublinhado e os gestos todos muito viciados. E a nossa maneira de pensar a dramaturgia mesmo, ela era muito ingênua, né? A gente tinha uma ideia completamente clássica, no mau sentido, do que é uma boa dramaturgia, né? Então, quebrar esses parâmetros, acho que o cinema foi uma coisa que ajudou muito, né? A gente tinha umas jornadas de filmes aqui, e comentados pelo Antunes. E essa fase foi muito rica, porque a gente tinha realmente, ao mesmo tempo, contemporaneamente, acontecendo vários movimentos artísticos que ecoavam o que o Antunes estava querendo dizer. Então, você olhava a Liv Ullmann interpretando, ou qualquer atriz do Lars von Trier, e olhava, por exemplo, o movimento Dogma, você entendia o que ele estava querendo dizer.
Era uma referência viva. O cara não tava ficando maluco e nem tava querendo enlouquecer a gente, né? Existia um porquê. E foi lindo, assim, começar a descobrir essas coisas no próprio corpo, na própria voz, na relação com o parceiro de cena, foi quase que mágico. A chave do teatro é o ator. O ator é tudo. Eu vi os espetáculos que eu vi na minha vida, os que mais me impressionaram foi de ator. Às vezes podia ter tudo aquele aparato, mas o aparato desaparecia, ficava o ator. O ator é a base, é a chave do teatro. Então, eu não queria ser apenas um encenador, eu queria ser diretor. Eu acho que o contato humano entre pessoas me enriqueceria na minha aventura humana e na aventura humana deles. E eles teriam que, não adianta você pensar uma coisa, você sentir uma coisa, imaginar uma coisa, se você não tiver a porcaria da técnica. Se você não tem técnica, você precisa estar fazendo uma coisa, você está pensando uma coisa, mas como você não tem técnica, você dá um gesto errado, um andar errado, tudo isso, você anula o próprio objetivo daquilo que você quer. E foi aí que começou meu trabalho com os atores, fazer métodos aí. Aí eu vi como aqueles atores que estavam em Macunaíma ainda era meio a força da terra, né? O sal da terra, né? Eu teria que conduzir a um estádio, né, superior. Como levar? Então, com método. Eu queria que o ator seja o supra-sumo, eu quero que ele me encante, Então, esse trabalho de diretor, né, não de ensinador, o ensinador não tem contato com o ator, é um objeto. O ator é um objeto na mão do ensinador. E na mão do diretor, não, ele tem que ombro a ombro, sabe? Suor com suor, né? Transpiração com transpiração, hálito com hálito para poder fazer o trabalho. E esse conhecimento interno. Mas aí precisa gostar muito de teatro. Aí eu achei a forma, o prêt-à-porter vai ser a saída. Não são todas as pessoas que me interessam, sabe? Eu nem gosto de gente. Eu via tudo que o Antunes estava sugerindo, estava propondo. Era confuso. Depois de um tempo a gente consegue começar o jogo começa a fazer mais sentido, né? As peças começam a se encaixar. Hoje eu penso até mais do que eu me propunha pensar na época sobre um assunto, porque o dilema fica e se arrasta pela vida inteira. E na época dilema, acho que agora, com o tempo, com a distância, com tudo que vai acontecendo na nossa vida, as coisas começam a ficar mais claras. Ele deixava a gente fazendo exercício do que seria o falso naturalismo, e assim, e saía um gesto espontâneo, e a gente ficava fazendo gesto o dia inteiro, até com que ele saísse construído e com a verossimilhança necessária, e não basta ser verossímil, funcional, teria que estar carregado de coisas que são suas, e essa que é a diferença, não basta funcionar, aquilo teria que fazer sentido, e ainda assim teria que ser construído. Então é um ato frio, mas é um ato recheado de sensação, mas é frio porque é elaboração. Na verdade parece que é tudo muito contraditório, mas você vai entender depois que, se a gente pensar em termos do que a construção de uma obra de arte, é a manipulação do tempo, do espaço e da linguagem. O nada é construído, não é entrar e fazer nada. A construção do nada, ou a qualidade que se atinge no nada, porque tem nada e nada. Não pensar que o improviso, ou que o fato de eu não ter uma estrutura ou uma partitura, eu vou estar livre, né? O fato de eu ter uma partitura rígida, fixa, determinada, isso me prende. Muito pelo contrário, né? A gente procura entender e experimentar exatamente o conflito. Eu tenho uma estrutura absolutamente definida e todo dia eu vou fazer igual. Agora, onde que eu danço, né? Em cima dessa partitura absolutamente rígida. Você precisa ter uma coisa fixa para poder dançar. Isso é necessário, não adianta sair dançando. E quanto mais fechado você tem, mais você pode dançar. É uma coisa que ele sempre falava. Então, se a gente entende que tudo é elaboração, tudo é construção, você tem um porto seguro para que as coisas comecem a passar por você, o que não é palpável, aquilo que está rodando atrás. Mas não adianta se você só deixar rodar e não tem uma forma, a forma ou a linguagem, né? O que aquilo quer dizer, aquilo não passa a ser nada. Aquilo altera o sentido. Então você precisa ter a forma. Quando a gente começa a se ouvir em cena, você entende que a mesma palavra e a mesma ação, ela poderia ter significados completamente diferentes. O prêt-à-porter, eu vou fazer com que as pessoas varram o palco, pensem a cena, ensaiem a cena e dirijam a cena, né? E interpretem a cena, escrevam, dirijam, etc. Perfeito.
Então, é uma maneira deles se educarem, de educar a juventude para fazer teatro plenamente. Um ator, ele tem que saber também dramaturgia. Então, é bom que ele aprenda a escrever e saber os pontos de apoio para você desenvolver o drama. Então, você tem que escrever. Eu acho que é o maior benefício que eu prestei, né, que eu presto na minha vida, né, foi através do Prêt-à-Porter, porque é procurar dar independência às pessoas, elas serem independentes e optarem pelo teatro, e não simplesmente a utilização deles como funcionários. Né? Serem pessoas realmente plenas de teatro. Assim como eu levei café para o Sérgio Cardoso, para a Cacilda, para a Cleide, muito café, né, na mãozinha deles, do Paulo Otran, desse pessoal todinho. Eles têm que aprender também a varrer o chão, que eu já varri muitas vezes o chão para poder ensaiar. É bom que eles ensaiem, arrumem as coisas, tenham ideia de como diretor. Eles vão respeitar muito mais o diretor depois. Eles vão saber que tem uma lógica naquilo que o diretor quer. Não é um a olho. Não é vai para lá, vem para cá, faz o que você quer. Não, não é para cá. O que vamos fazer? Tem sempre, por mais que haja Dionísio, tem que haver o Apolíneo. O Apolíneo você faz o Dionísio ficar funcional. A vida fica mais bonita, né? Fica mais linda. Então, na verdade, é em busca da independência do criador, que ele seja criador, mas para ele ser criador, ele tem que ser conhecedor. Então, Prêt-à-Porter nada mais é do que isso, de tornar o ator cidadão, livre. Paralelo ao naturalismo, a gente tinha as aulas de retórica e todas as leituras e assistir aos filmes, que era para fazer as palestras com o Antunes, e o outro, os exercícios de corpo, de voz e o treinamento cotidiano mesmo, que era para se estabelecer o método, né, o sistema, que o Antunes tanto estava querendo chegar perto. Ele era o começo de uma pesquisa mais efetiva, porque ele se determinou a ficar 2 anos trancado numa sala com aquelas pessoas para que isso acontecesse. Então, nesse sentido, era uma loucura, porque hoje, 10 anos depois, eu olho para trás e vejo a agonia do Antunes em tentar explicar para a gente, em transmitir para a gente uma coisa que para ele era quase palpável e que para a gente era uma alucinação absoluta. Porque nós tínhamos muito pouca experiência. Quase nenhuma bagagem intelectual e emocional e artística, estética, para poder se relacionar com entender qual que é a diferença, por exemplo, entre projeção e ressonância. Aquilo para ele era tão claro e para a gente era tão absurdo. E foi uma batalha se fazer entender. E eu acho que o mérito dessa época foi justamente a gente ter conseguido se deixar experimentar, se deixar levar pelo que ele estava tentando formar na gente, né? Não, isso é loucura, isso é projeção. Quando você é muito jovem, você quer acertar, né? Você demora muito para perceber que as coisas são processuais. Que você está aqui, justamente o barato é passar pela experiência de estar aqui. E não conseguir fazer a melhor cena, ter o melhor papel, ter o aplauso, ter o Antunes falando muito bem, você conseguiu. Nada disso ia acontecer, porque naquela época o grande mérito era o processo. Hoje, talvez, com um sistema mais fechado, as pessoas possam até mais imediatamente querer conseguir o resultado. Mas a gente não tinha nem como. As coisas estavam no início de processo. E a gente falando de temas tão profundos, de questões tão profundas, e ao mesmo tempo com muito humor, né? Porque acho que isso também foi sempre uma característica. Outro rompimento também que eu acho muito forte é a relação com a plateia. Um diálogo mais aproximado, um diálogo quase que sinestésico, de fato, com essa plateia. Então, nas primeiras edições a gente tinha também a gênese, que a gente chamava, né? A gente
colocava o espectador a par de quem eram aquelas pessoas, em que momento da vida elas estavam, para então iniciar a cena, como mesmo uma fatia dessa vida, né? E depois, no final, tinha o bate-papo, a conversa com as pessoas que vieram nos ver. Isso, ao longo do ano, foi mudando. Essas estruturas, elas sofreram modificações, que também foram muito importantes também. Mas, nesse primeiro momento, tinha esse estou aqui com você mesmo, né? Eu considero você. Foi fundamental, assim, porque por mais que talvez nos 10 minutos de cena ficássemos em silêncio, tudo que você criava imageticamente de sensações na gênese para a personagem e que contávamos em primeira pessoa, já era uma cena em si. Né? Já era um trabalho que exigia uma seleção, que já exigia uma síntese, que exigia um aprofundamento na vida desses seres, na história desses seres, e de que maneira eles iam se cruzar nesse pedaço de vida aí deles. Isso foi muito, muito forte. Quer dizer, você também sair de um estado que ele chamava de ansiedade pura para substituir essa ansiedade por sensações, né, foi um outro exercício que a gente teve que sentar na cadeira, ficar quieto, ouvir o outro, olhar o outro, e isso já era um exercício hercúleo, né, porque a gente já quer entrar em cena fazendo coisas e com uma ansiedade enlouquecida, e baixar tudo isso, quer dizer, zerar tudo isso. O próprio exercício do primeiro passo, ficávamos 2 horas parados, todos ali no palco, e para você fazer o primeiro gesto, você dá o primeiro passo, quer dizer, tudo que de movimento interno real existia para você dar a primeira expressão. No primeiro ano de Prêt-à-Porter, as gêneses tinham cerca de 30, 40 minutos e as cenas tinham cerca de, no máximo, 10. E as cenas não tinham praticamente texto. A gente costumava chamar essas cenas de estado. Ou seja, vou dar um exemplo idiota, mas é mais ou menos o que acontecia na época. A gente matou o nosso irmão caçula e a gente vai ficar meia hora aqui contando por que a gente matou o irmão caçula, como matamos. E a cena é, o irmão caçula tá morto aqui em cima no mezanino e a gente tá na sala, depois de ter matado o irmão caçula. E eram 10 minutos, nós duas, fruindo a situação de ter matado o irmão. E vocês olhando a gente ali, 10 minutos depois de ter matado o irmão. E era incrível, era praticamente silêncio, né? Mas era de um rigor dentro do que se estava querendo descobrir imenso. Porque para nós, como atores, era muito esquisito fazer uma cena em que aparentemente não acontecia nada. E aí, e para você entender como é que é fazer nada, sendo que dentro de você tem um mundo inteiro sendo mostrado? Isso criou um fascínio muito grande. A gente foi conquistando essa plateia justamente por esse fascínio, né? Então, ir ao teatro passou a ser muito fascinante no sentido de que eu faço parte disso, eu estou próxima daquele que está ali atuando na minha frente, e essa mágica do eu estou aqui, falando com você como atriz, e de repente não sou mais eu, de repente é um personagem, essa magia eu acho que foi conquistada ao longo do tempo, assim, através do Prêt-à-Porter, de repente uma determinada linguagem, onde você tem uma expressão um pouco mais forte, um pouco mais firme, uma caracterização mais, digamos, mais bem torneada, né? Que é o caso da tragédia. Por que eu não consigo ter esse elo que eu tenho com o Prêt-à-Porter? Então, o que a gente está conquistando? O que a gente está bebendo no Prêt-à-Porter para levar para a tragédia, para não perder esse elo com a plateia? Né? E isso também eram motivos de muitas discussões, isso também era muito bacana. O silêncio que o Prêt-à-Porter propôs, né, e junto, claro, com todas as indicações do Antunes, dentro dessa não-ação, quer dizer, de uma não-ação externa, que movimento interno do imaginário é que propiciava uma comunicação, né? Uma comunicação com a plateia, enfim, uma comunicação com quem estava assistindo. E essa limpeza também, né? Acho que quando limpou-se tudo, quer dizer, a gente pegava os pequenos objetos do CPT e tirou luz e tirou tudo, assim, quer dizer, era ali os atores nus, entregues àquela ação, àquela vivência, àquela experiência. Isso foi muito assustador no princípio,
e ao mesmo tempo, assim, deu o eixo total para os atores, né? Sabia que existem várias concepções de realidade? Segundo a física quântica, nem tudo que parece ser é. O que me trouxe, assim, emocionalmente mais para o CPT foi justamente o Prêt-à-Porter. O meu primeiro contato com o Prêt-à-Porter foi uma coisa apaixonante, né? Eu falei assim, puxa, que forma de interpretar e de fazer teatro, né? Coisa viva, né? Que eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Eu tenho vontade de fazer isso. Então foi algo que me estimulou muito vir para cá, né? Já vendo esse trabalho. O Prêt-à-Porter passou para qualquer um que entra aqui no CPT. Ele funciona também muito como exercício, né? Não tem ninguém que passe pelo Prêt-à-Porter e não faça, não que vá em cartaz, porque tem toda uma filtragem, tem um processo de seleção, são muitas cenas apresentadas durante o ano, o Antônio seleciona 3, mas independentemente disso, você tem que fazer o Prêt-à-Porter, né? Porque ele é a base, né? A partir dele, né? Você vai fazendo os outros trabalhos e você tem muito contato com a coisa da condição humana, né? Porque o Prêt-à-Porter, o que me encanta muito, é um trabalho em que o foco está basicamente no ator e no texto e na relação que você está tendo naquele momento. É direcionado para aquilo, não tem outras dispersões. Você não está num palco com 30 pessoas, com figurinos, com gelo seco, com bombas e luzes. Né? São 2 atores ali, com a plateia em frente, é uma coisa extremamente intimista e isso é muito humano. E esse naturalismo que falam tanto, essa coisa toda, evidentemente é um naturalismo construído, né? Ele é tecnicamente construído, ele não há improvisos ali, tudo também tem uma partitura, né? É lógico que está sempre em processo, né? Nunca termina, como qualquer outra atividade artística, mas quando você estreia, é aquilo. E aquilo vai ser até o fim. É lógico que você vai dançar depois, dentro da partitura, vão surgindo outras coisas, mas aquilo é fixo, né? É difícil, né? Você ter essa oportunidade de estar sendo o autor, o diretor e o protagonista. Então, eu acho que isso traz um enriquecimento artístico muito grande. Né? Na formação do indivíduo e do artista, eu acho que o Prêt-à-Porter, eu acho que ninguém passa batido por ele, né? É uma coisa que, queira ou não, você vai levar para o resto da tua vida e ele vai estar presente de alguma maneira. Quando faz o Prêt-à-Porter, que tem que ter uma certa técnica, tem que ter um certo conhecimento de como levar a coisa. Isso é muito mais fácil, já conduz facilmente para você conduzir o ator uma técnica. Então tem exercícios. Se você não faz os exercícios, as pessoas ficam duras, né? Tem o corpo duro, tudo é Beck alemão, né? Beck alemão. Então você tem que fazer exercício para deixar o corpo flutuar. Para flutuar o quê? A mercê da tua sensibilidade e a mercê das tuas sensações, dos teus sentimentos. Então o corpo tem que ficar flexível a isso. Agora, se você trava uma caixa fechada, como é que você quer deixar, né, transparecer o que está, a essência? Sem essa técnica, você fica duro, aí você fica só falando da boca para fora. Então você tem que estar preparado. E aí, ao mesmo tempo, o ator ele tem que padecer e tem que ser aquele que explica o padecimento. Ele tem que ser 2 pessoas, o explicador e o paciente, né? O advogado e o paciente. Então, simultaneamente, você tem que ser as 2 coisas. Então, isso é uma técnica que você tem que seguir. Então, o CPT é isso, prepara as pessoas. Se o cara tiver corpo duro, não vai sair do lugar. Ele vai simplesmente sempre dizer o texto, porque é dizer o texto como funcionário. O negócio é o seguinte, cada um é um, não tem jeito. O problema é quando a gente está trabalhando com cultura de massa, a gente reproduz padrão, todo mundo vira a mesma coisa, ou ninguém, não interessa, ninguém aparece. Só que a questão da sensibilidade, desse freio, de você perceber que tudo é elaboração, faz com que não há como um ser parecido com o outro. Porque as sensações, experiências de vida, essa ligação que cada um tem, quando pensa numa imagem, quando pensa numa palavra, é única, se ele respeita, se ele deixa com que aquilo aconteça. É uma espécie de acontecimento. E esse acontecimento tem a ver com uma coisa que o Antônio sempre falava, que pra gente também é coisa de guru do Tibete, o aqui e agora. O aqui e agora. A coisa só acontece quando realmente a gente freia esses impulsos em vez de sair falando. Aliás, porque se você sai falando, você não está construindo. Então você está naturalmente, fingindo que está construindo natural, mas é natural. Porque a construção do naturalismo o falso é construído. E só será construído se você está ouvindo e deixando com que aconteça. E não sendo levado pela sociedade. Você saiu falado. Não, você fala.
E as coisas vão acontecendo, mas para que haja o aqui e agora, é necessário que a gente freie essa coisa de querer falar. E isso muda completamente o andamento interno. Você começa a perceber o mundo e os outros e começa a entender que tudo é significativo. Então, se você suspira, aquilo tem uma significância extremada. E se você coloca alguma coisa sua pessoal num suspiro, ele passa a ser poesia. Não basta suspirar para mostrar que está vivo. Porque a gente está falando de obra de arte. É uma escolha, você escolhe, é uma maneira como você vê o mundo. Mas para isso você tem que entender essa coisa de que é ficar, é parar, é frear e deixar com que aconteça. Tinha exercício que a gente ficava trabalhando o silêncio. Aí depois de um tempo, era o dia inteiro, e exaustivamente você entende que quando você... Às vezes não acontecia nada em cena, porque a gente ainda ficava procurando falar, dramaturgia, as coisas, a gente tentava criar coisas interessantes, e às vezes não acontecia nada, e você entendia que quando alguém olhava para o lado, e no primeiro momento podia até ser uma coisa que você só segue, não era deliberado. Aí depois você entende a posteriori. Então, o que é legal no prêt-à-porter também, que não é prioristicamente quando eu falei elaboração, parece que tudo é a priori, tudo muito pensado. Às vezes é a posteriori, você entende a posteriori, você faz e você fala, então se eu fizer isso desse jeito, é isso. Mas não significa que se você reproduzir daquele jeito, a coisa vai se dar do mesmo... Porque, de novo, é aquela coisa do acontecimento. Tudo tem que acontecer de novo. É porque, internamente, a gente sente quando a gente faz de um jeito que é para cumprir, para gerar um efeito, ou como causa. Você sempre está bebendo, você sempre volta para um lugar de experimentar aquilo de novo. A capacidade que eu tenho de criação, de elaboração criativa mesmo dos personagens. Não necessariamente eu preciso ter vivido o personagem da Mariana, ou da Lucila, ou mesmo da Écuba. Então, internamente, para mim, não tem nenhuma diferença do ponto de vista da construção. Efetivamente, estruturalmente, você não tem a liberdade. Óbvio que não. Numa cena de prêt-à-porter, eu e a Silvinha, por exemplo, a gente cria as imagens, o cenário, o lugar que a gente quer estar, a dinâmica da movimentação, tudo isso a gente vai criando organicamente aqui nos nossos improvisos, dia a dia. Agora, não significa também que a tragédia a gente não passou muito tempo improvisando, trazendo elementos de laboratório para alimentar essas cenas. Mas aí tem uma estrutura também. Então, esse diálogo talvez tenha um conflito maior, no caso da tragédia, ou das linguagens, ou das montagens que o Antônio dirige, porque tem uma linguagem que vem de fora, tem uma direção mais assinada, que vem de fora. Então, você tem que dialogar muito mais. Agora, o prêt-à-porter dá estrutura, exatamente para que esse diálogo aconteça, para que quando vem essa direção, você não seja escravo daquilo. Que você possa ter, num campo, pelo menos sensível e imagético, uma liberdade. Por mais que seja absolutamente marcado, porque a tragédia é absolutamente marcada, ela é precisa. No caso das Troianas, as pessoas falam, nossa, mas você chora, isso e aquilo... Tinha um determinado momento que uma lágrima caía. Ela caía todo dia, todas as apresentações, ela caía no mesmo lugar. Então, assim, isso para mim, pessoalmente, ela falava, gente, está acontecendo uma coisa inusitada aqui. É um instrumento. Eu sou um instrumento. Estou sendo afinada. Estou em afinação. O prêt-à-porter afina esse instrumento. Afina essa relação com a plateia, afina essa relação e com as próprias ideias também, porque as cenas também elas vão mudando. A gente vai lendo coisas no meio do caminho, a gente vai vendo que tinham argumentos que são falhos, a gente muda. Essas cenas também, ao mesmo tempo que elas já estrearam, elas também sofrem modificações. A gente está o tempo inteiro ensaiando. É como um músico. É o tempo inteiro, diariamente. É claro que é aquela coisa, o meu nada não é o seu nada. Eu vou suspirar de um jeito e ele de outro. E cada suspiro vai ter para você que está vendo um sentido completamente diferente. Mas quanto mais coisas a gente agrega ao trabalho, seja nosso próprio ou da sugestão do Antunes, é fazer ligar essas informações e harmonizar. Nem sempre harmonizar. Pode até ter atrito com uma visão que eu tenho e com que ele tem. Isso vai gerar uma outra coisa. Mas, independente do que seja, aquilo tem que ser honesto. Você tem que saber, não dá para chutar. Você tem que experienciar, ou mesmo se é no campo de imaginário, você não pode deixar com que aquilo seja um negócio para gerar efeito. Porque essa é a diferença. O prêt-à-porter, você quase confunde, você não sabe se é o personagem ou se é o ator.
Toda essa pesquisa dele é para tirar uma sensação de teatro, que a gente vê o cara fazendo bem coisas que você sabe que não são do campo do humano, são do campo da estética, porque tem uma voz e tem um corpo, mas não passa. Aqui tem tudo, tem voz, tem corpo, mas sempre tem que passar, tem que estar ligado com uma coisa que você fala assim, é gente, não é ator. É quase uma máquina, não tem uma coisa que você se identifica nele. Então o prêt-à-porter ele arrasta para qualquer outro trabalho que o Antunes tenha feito depois, que é fazer gente. Porque a gente, mesmo quando ele falava que tentava fazer tragédia, fazer os outros espetáculos, você vê que sempre era uma voz, era um ator fazendo. E não tinha esse fio que ligava a plateia ao cara que está fazendo. E nem a gente quando fazia a própria coisa, porque é uma ideia muito equivocada de teatro, que é aquela voz e pá. E a gente se perdia, por isso que ele fala assim, acaba, para a ansiedade, esquece, é no sentido de construir. É falso porque a elaboração está lidando com objetos de arte, e aí você vê o gosto da pessoa, começa a virar um raio-x, você vê como ele está pensando. É diferente do cara estar simplesmente natural. Porque ele não está pensando, ele só está levando adiante, está empurrando com a barriga, mas não é isso que interessava para ele. Depois tem essa questão de você poder, né, estar com um outro ator e ter todo esse processo de desenvolvimento dessa cena, né, que ela começa às vezes de uma maneira... Você não sabe nem do que você vai falar. E, às vezes, as referências, isso é muito importante, porque o Antunes sempre tem isso muito claro aqui, que as tuas referências vão aparecer no teu trabalho. Então, se você não tem referências boas, sólidas e significativas, isso, com certeza, isso aparece no teu trabalho. E aqui você tem filmes, você tem discussões, textos, isso tudo vai te dando um fomento, né, para que acabe aparecendo. Isso aqui vai mudando, e impressionante como durante o período, e as pessoas precisam saber isso, o prêt-à-porter, ele, apesar de serem 2 atores, esse processo ele é apresentado ao elenco. Tá? Ele não é só o Antunes, é o Antunes e o elenco que estão toda hora recebendo esse trabalho, verificando esse trabalho, dando a contrapartida, e o trabalho volta para a sala de ensaio e é mexido, já tem esse retorno do público, do elenco do CPT, e mais a do Antunes, mais a coordenação dele. Então, antes de um prêt-à-porter entrar em cena, né, porque acho que ficou muito esse estigma de um exercício, e às vezes eu encontro até hoje pessoas que falam assim, poxa, o prêt-à-porter é um exercício. Ele basicamente, ele funciona como exercício aqui dentro, mas o prêt-à-porter, quando está em cartaz, ele não é um exercício. É um espetáculo, entre aspas, claro, pronto, como qualquer outro espetáculo que é trabalhado, é ensaiado, ele vai, ele vem e volta. É um ano inteiro de trabalho para que ele possa entrar em cartaz, né? Já passou por 500 filtros e tudo que está acontecendo ali, apesar de ter essa questão do naturalismo, que às vezes dá uma impressão de improvisação, ele é uma coisa que foi escrita uma partitura, essa partitura é seguida à risca. Prêt-à-porter parece que são 3 cenas distintas umas das outras, tem esse aspecto, mas é um espetáculo só. E o espetáculo ele tem uma tendência a se harmonizar durante o período que ele entra em cartaz. Às vezes a temática parece igual das cenas e não teve essa intenção, né? Então, parece que durante o processo criativo também algumas coisas ficam no ar e geralmente a montagem que está sendo feita na época, ela influencia muito o caráter do prêt-à-porter. Na época das tragédias, você tinha um prêt-à-porter que tinha uma densidade. É incrível como há esse intercâmbio de tudo que acontece aqui dentro. Eu percebo muito isso toda vez quando você ele está numa fase mais solar, por exemplo, está uma coisa mais alegre, assim, o prêt-à-porter parece que ele caminha, surge umas coisas com umas saídas mais divertidas. Quando ele está numa fase das tragédias, você tinha uma coisa mais densa, de um outro tipo de corpo. Então, eu acho que tem essa maleabilidade, tem esse intercâmbio de tudo que acontece aqui dentro, acaba refletindo nas cenas. E aí acho que entra o Antunes diretor, né? O Antunes encenador, que eu acho que também influencia na maneira como ele formou esses atores ao longo do ano, ao longo do tempo, né? Que é o que é forma também, né? A gente entende, por exemplo, muitas vezes características psicológicas da personagem através de uma marca dele. Então, assim, às vezes você encarar também aquela marca ou aquela, entre aspas, forma
como algo que vem imposto de fora por um diretor, né? Agora, a partir do momento que você entende que essa forma, ou aquilo que ele chama de mise en place, que ele é muito bom nisso, realmente é, né, a capacidade que ele tem de transformar essa movimentação cênica dos atores em emoção, sensação, pensamento, filosofia de vida, ou o sentimento do personagem naquele momento. Então, uma marca, se você tem a capacidade, e isso ele conversava muito com a gente na tragédia, de perceber que essa marca, ela está dizendo o ethos do personagem, né? O caráter da personagem, por que ela está assim, distanciada da outra personagem, por que ela está próxima de uma outra. Quer dizer, tem aqui uma psicologia, uma inter-relação, né, entre essas personagens que está dizendo do coração ou do sentimento dessa personagem. Então, quando você percebe isso, você fala, peraí, então a forma é o conteúdo? Então, essa forma, na verdade, é o coração dessa obra. A forma, ela não é morta, ela está recheada de vida. E isso a gente vai entender na tragédia, e aí sim a gente está absolutamente tranquilo. Porque eu posso fazer uma marca que é absolutamente dura, no ponto de vista, talvez, de um ator despreparado, mas que essa marca, ela me dá. Se eu fizer outra marca, ela não vai me dar o que eu preciso de conteúdo para essa personagem. E eu não preciso ter... a minha família não precisa ter morrido inteira, eu não preciso ser velha de 60 anos, eu tenho referências, eu tenho ferramentas técnicas, artísticas, que ajudam a compor essa ilusão para você de que eu sou uma velha, que a família morreu inteira, que a cidade foi dizimada, porque tudo é ilusão. Então, eu tenho que ter as ferramentas para te criar essa ilusão. Eu não necessariamente preciso ter vivenciado tudo isso. Então, uma marca, um olhar, um gesto, né, uma voz numa determinada entonação, com uma determinada velocidade construída, ela também está dizendo que eu sou uma rainha para você e não uma escrava, né? Tudo isso é uma soma. São camadas de elementos e ferramentas que, quando você recebe, você fala, eu não preciso ser uma rainha, né? De novo. Então, entender, eu acho que a tragédia a gente entende quando a gente percebe isso. Fala assim, não, peraí, essa forma, ela não é morta. Essa forma é viva. Ela tem conteúdo. A forma e o conteúdo aí, eles estão absolutamente abraçados, né? Estão absolutamente... É uma mesma coisa. Porque essas questões artísticas também foram novidade para mim que estava chegando, né? Entender que tem ressonância, que tem projeção, e que a projeção ela funciona até um determinado limite, e entender que quando, de repente, você parte para você vai fazer o drama, alguma coisa assim, aí a tua voz talvez já tenha que mudar, que aí na projeção já não funciona. Para mim também era uma coisa estranha, né? Entender exatamente isso. E no processo aqui dentro você vai lidando nos exercícios, você vai entendendo o porquê. Numa cena mais intimista, a projeção ela vai bem, ela é diferente de um palco com uma plateia de 300 pessoas, é outra coisa, é uma outra linguagem. E conseguir executar isso também é um processo de técnica e de exercício que você também vai ter que fazer. E você vai ter dificuldade, e também tem essa questão que entender que é processual mesmo. Que o barato e o resultado final está em você curtir o processo. Em você entender que as coisas vão, na medida que você vai entendendo, né, não só intelectualmente, mas emocionalmente, as coisas como elas funcionam. Então, também, eu acho que para nós, como formação de atores, ter passado por um momento no CPT em que o processo realmente era o que importava, independente do resultado, deu para nós um equilíbrio como criadores, né, de dramaturgia, como uma pessoa que consegue também olhar para a própria interpretação com um espírito crítico, como nenhum outro, assim. Eu acho que, nesse sentido, a gente foi muito afortunado, a gente teve muita sorte. Porque hoje olhar para as coisas e conseguir sacar a transitoriedade delas e sacar que elas são processuais e que talvez eu comece uma cena e só vai entender a cena que eu estou fazendo alguns meses depois que essa cena já está em cartaz, foi uma coisa que eu aprendi nessa época, em virtude desse sistema de informação.
Os atores, só o tempo vai dizer, porque com essas pílulas que são dadas aqui, às vezes não dá efeito imediato, né? Isso se entranha no sangue, né, no organismo, e os anos cada ano que passar, aquilo vai ser fortalecido com os anos e vai poder surgir coisas interessantes, brotar coisas muito interessantes. Porque quando você tem uma cabeça X, você já é levado, aí você vai vivendo, mas aquilo está dentro de você. E você é conduzido dentro daquelas premissas que foram te colocadas. Que, afinal de contas, eu não estou fazendo a cabeça no sentido de uma pregação tirânica, e sim da liberdade absoluta do ator como criador. Então, o importante é que o homem seja criador, é isso que eu falo, que para deixar de ser barata só tem um jeito, é ser criador, né? Você alcançar uma coisa meio, né, do milagre, né, meio demiurga, né, de constituir outros personagens, outros seres, e é você sempre sobrevoando num círculo infinito e eterno de coisas. Então, eu acho que a maior satisfação que o homem pode sentir é ele estendendo a mão para os outros homens, para que os homens se provem o que é realmente liberdade, não é? Eu te obrigar a fazer uma coisa é uma liberdade meio forçada que eu vou ter. Agora, a liberdade conquistada pelo sangue, bicho, pelas narinas, pela saliva, é outra coisa. Essa liberdade é que é a criadora, não é? Não é uma liberdade empurrada. Isso que eu acho. Nós temos que flutuar. Nós estamos passando por um momento de crise, mas que é ótimo esse momento de crise, que vai haver uma outra reviravolta. O homem está com saudades do homem, né? Então, o homem está com saudade do homem. Então, ele tem que voltar a ele. Porque a gente pode correr por um caminho, por outro, mas a gente volta para casa, né? A gente volta para os nossos sentimentos simples, naturais, a brisa, né? O cheirinho, né? Então, a gente gosta disso, né? O botão que caiu, que você quer, pô, que merda, caiu o botão, né? Vou colocar o botão. Voltar a essas pequenas miudezas, né? Que constituem o sal da vida, né?